Vamos continuar o que falamos ontem de noite sobre o kashrut. Tem um detalhe aqui que a gente vai falar agora, é a imersão de utensílios. Tevilat Kelim, ou seja, você pega um kli, uma panela, que você quer transformar agora para entrar na santidade de Israel. Então você tem que colocar ela dentro de uma mikvah. Vamos falar em detalhes agora. Um utensílio que tenha sido feito por um não-judeu, ou que tenha sido comprado de um não-judeu, deve ser imerso em uma mikvah antes de ser utilizado. Estão incluídos nesses utensílios pratos, copos, talheres, garrafas, panelas e outros utensílios que são utilizados no preparo dos alimentos. A imersão visa de colocar o utensílio na santidade de Israel. Um gentio que se converteu deve fazer a imersão de seus utensílios. Deve fazê-lo sem a bênção. Em caso de utensílio ter sido feito por um não-judeu e tenha sido utilizado por ele, então deve-se, antes da imersão, tornar o utensílio kasher, ou seja, deve-se retirar do utensílio o que o utensílio absorveu. A forma de tornar o utensílio kasher vai depender de como o utensílio foi utilizado, quente, frio, por exemplo, bem como o material do utensílio. Então, o objetivo é retirar de dentro do utensílio a parte que ficou colada nele. Em alguns casos, não há necessidade da imersão. Um utensílio que tenha sido alugado ou emprestado por um gentio não necessita imersão. A necessidade da imersão é apenas para utensílios que são utilizados para fazer o pão, cozinhar, assar ou fritar, quando então o alimento é colocado no utensílio. Utensílios que entram em contato com o alimento apenas na fase inicial do preparo. E o alimento ainda precisa de um outro preparo, então a imersão deles é feita sem a bênção. Por exemplo, peneiras, rolo de macarrão, utensílios usados para amassadura, faca usada para o abate do animal, cortador de casca de batata, etc. A imersão de utensílios de metal, como ouro, prata, bronze, ferro, é obrigatória pela Torá. No entanto, a imersão de utensílios de vidro, porcelana, é obrigatória pelos rabinos. Através dos rabinos, é feita a obrigação. E é feita sem a bênção. Utensílios de argila, cerâmica, pedra, madeira, papel, nylon, não necessitam imersão. Utensílios de plástico, apesar de terros que exigem imersão, costume não realizar a imersão. Bom, terminamos aqui a parte de kashrut e já vamos começar então a falar sobre o Shabat. A maioria das pessoas já sabe um pouco sobre o Shabat, principalmente os que estão em Israel, e sabem da importância do Shabat. Então vamos ver agora de uma forma organizada o Shabat. O Eterno abençoado seja, disse para Moshe Rabbeinu, nosso mestre, nosso Rav, que ele gostaria de dar um presente para o povo de Israel. O Shabat. O Talmud cita que o Shabat é 60 avos do Olam Abá, do mundo vindouro. Ou seja, pega o mundo vindouro, divide em 60 partes. Uma dessas partes é o Shabat. É 60
avos do Olam Abá, mundo vindouro. Assim diz a Guemará, o Talmud. O respeito pelas leis do Shabat e o seu cumprimento pelo povo judeu demonstra a fé que o povo judeu tem em Hashem, abençoado seja, e nas leis que ele ordenou ao povo. Assim como Hashem, abençoado seja, o Criador, o Eterno, criou no mundo 6 dias e o 7º dia foi criado para o descanso, entre aspas, dessa mesma maneira, Hashem, abençoado seja, ordena ao homem de realizar o trabalho nos 6 dias, no 7º dia, descansar. E assim o verso diz, o verso em Êxodo 31. E os filhos de Israel guardarão o Shabat, realizando-o como aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal eterno, pois em 6 dias fez Hashem os céus e a terra, e no 7º dia descansou e repousou. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Esse é um aspecto do Shabat. Um outro aspecto do Shabat é o de lembrar a saída do Egito, ou seja, lembrar como que o povo judeu saiu da escravidão para a liberdade. Vemos claramente que existe uma ligação entre ser escravo e não descansar no 7º dia. Não importa em que situação a pessoa se encontra, se ela é realmente livre, ela poderá deixar de lado todo o trabalho que faz, que cria, ou se dedica, para cumprir o Shabat, como Hashem, eterno abençoado seja, ordenou. Do contrário, a pessoa que não faz isso, ela não é livre, a pessoa está escravizada. O Shabat não é apenas um descanso material, porém é um dia de crescimento espiritual, em que a pessoa se desliga do dia a dia e se dedica a Hashem, abençoado seja. Escreveremos a seguir o dia do Shabat, as alahot, as rezas, as refeições, de forma que a pessoa possa saber como santificar esse dia. Vamos começar então com a véspera do Shabat. Durante toda a semana a pessoa deverá pensar no Shabat, se preparar para o Shabat, verificar o que precisa comprar para as refeições, como se estivesse se preparando para receber um hóspede honrado. Na sexta-feira, a pessoa deve acordar cedo para ter tempo de preparar o Shabat, limpar a casa, preparar uma boa refeição, preparar a mesa, tomar banho, ir à mikvah, cortar as unhas, enfim, preparar tudo para esse dia sagrado. O Talmud cita que até mesmo grandes rabinos tinham muitos serventes, faziam questão de eles mesmos realizarem algum trabalho para a preparação do Shabat. Os sábios recomendam que a pessoa entre no Shabat com fome, pois assim ela terá maior prazer em comer a refeição. E, portanto, é uma mitzvah, um comando, de evitar de comer uma boa refeição na véspera do Shabat, à tarde, para que a pessoa tenha vontade de comer a refeição do Shabat. Uma refeição leve, no entanto, é permitida até a entrada do Shabat, quando então é permitido comer e beber. A pessoa não deve começar nenhum trabalho cerca de 2h30 antes do pôr do sol, exceto quando o trabalho está diretamente ligado com a preparação para o Shabat, ou quando não é um trabalho fixo, como por exemplo costurar um botão. O pôr do sol, o nome em hebraico é Shekiah. Então, aqui eles dizem que 2h30 antes da Shekiah, quando o sol se põe, Shekiah, então, só é permitido trabalho agora
2 horas e meia antes da Shkiá, quando o trabalho está diretamente ligado com a preparação do Shabbat. Tem que fazer o trabalho agora porque é parte da preparação para o Shabbat. Ou quando não é um trabalho fixo, uma coisa simples de fazer, então é permitido costurar um botão, alguma coisa assim. É uma mitzvah, um comando, de a pessoa tomar um banho quente na véspera do Shabbat, ou pelo menos lavar a face, as mãos, os pés com água quente. É costume cortar as unhas e ir para a mikvah, fazer a imersão na mikvah. É uma mitzvah preparar uma boa comida para o Shabbat. E é mitzvah também de provar a comida para saber se ela está boa. Então, um pouco antes do Shabbat entrar, a pessoa vai e experimenta os alimentos, a comida do Shabbat, para ver se está tudo correto. E se estiver tudo correto, tudo bem. Se não tiver, então dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali e prepara a comida. É mitzvah também verificar se nas roupas do Shabbat se encontram objetos que não devem ser tocados no Shabbat, como por exemplo, dinheiro, moedas. Esses objetos têm que ser colocados do lado. Não podem ser não se pode carregar dinheiro no Shabbat ou moedas. Eles são mukse, eles estão colocados de lado para não atrapalhar a santidade do Shabbat. Então, portanto, em locais onde não se pode carregar objetos, deve-se retirar tudo dos bolsos antes do Shabbat. Bota do lado e não toca neles mais. É costume de não lavar as roupas na véspera do Shabbat, para que a pessoa tenha mais tempo para se dedicar à preparação do Shabbat. É importante honrar o Shabbat com roupas bonitas, limpas, diferentes do que a pessoa usa todo dia, durante a semana. Até mesmo quando a pessoa está sozinha em sua casa. Ela vai, se veste, lervot Shabbat Kodesh, para honrar o Santo Shabbat. Acendimentos das velas. Antes de iniciar o Shabbat, acendemos as velas. A luz das velas trazem paz para o lar, cria um sentimento de tranquilidade. Com o acendimento das velas, nós honramos o Shabbat. Expressamos a sua importância. No Talmud, Gemara, é a tradição, a Torá oral, está dito: disse Rav Huna, esse que é cuidadoso no acendimento das velas terá filhos sábios na Torá. Portanto, a pessoa deve escolher velas bonitas, com candelabros bonitos. É importante acender as velas no local onde é feita a refeição do Shabbat. O acendimento das velas é feito normalmente pela mulher, mas quando a mulher não estiver em casa, deverá ser feita pelo homem. A mulher, ao pronunciar a bênção do acendimento das velas, recebe o Shabbat, segundo os Ashkenazim. Ou seja, na hora que ela acendeu as velas, ela está recebendo o Shabbat, já não pode mais acender outra vela, porque já é considerado um trabalho, entre aspas, no Shabbat, segundo as Ashkenazim. Então, como é que ela vai fazer? Vamos ver. Sendo assim, ela não poderá mais realizar nenhum trabalho, e até mesmo não poderá acender as velas após realizar a bênção das velas. Mas como é feito? O procedimento adotado, então, é que ela primeiro acende as velas, sem falar nenhuma bênção. Depois ela cobre o rosto e pronuncia a bênção, e só depois de pronunciar a bênção ela usufrui da luz das velas ao mirá-las. Ok? Assim ela contorna o problema de, depois que você fez a bênção,
E acender uma vela, você não pode mais acender outra vela. Agora assim não. Que ela pronuncia a vela, cobre o rosto, ela ainda não recebeu nenhum prazer, nenhuma nada, não fez nada ainda. Então primeiro acende as velas, sempre pronunciar a bênção, depois cobre o rosto, para não ver que acendeu as velas. E pronuncia a bênção, e só depois de pronunciar a bênção, usufrui das luzes das velas, ao mirá-las. A bênção da vela é o seguinte: Baruch, abençoado, Atá Akonai. Eu falo Akonai para não falar o nome certo. O nome certo é Donai. Tracinho Donai. Baruch Atá Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kidishanu, Bemitzvotav Sivanu, Leadlik, Ner Shel Shabbat. Costume de uma mulher não apagar o fósforo, após o acendimento das velas. Ela simplesmente coloca em um lugar seguro e ele apaga sozinho. Em caso de o fósforo apagar antes de completar o acendimento das velas, ela não deve acendê-lo de novo em uma das velas que estão acesas, e sim deve acender um novo fósforo, ou acender as outras velas diretamente das velas que estão acesas. É costume nessa hora de uma mulher pedir a Hashem, abençoado seja, que ela tenha filhos que seguem o caminho de Hashem, abençoado seja, ou outros pedidos que forem necessários. É bom ela fazer isso na hora que ela está acendendo a vela. Após o acendimento das velas, a mulher recebe então o Shabat. O que quer dizer? Ela então tem que cumprir as leis deste santo dia. Ela já não pode fazer o que a gente chama de trabalhos. Logo mais vamos ver que a palavra trabalho no Shabat não é como nos dias normais, que a pessoa trabalha. É uma coisa diferente. A Torá tem 39 tipos de trabalhos que são proibidos de fazer no Shabat, porque esses trabalhos eram feitos no Beit HaMikdash, templo. São trabalhos que são ligados com a construção do templo. Então, após o acendimento das velas, a mulher recebe então o Shabat e ela então tem que cumprir as leis desse santo dia. Os horários de acendimento das velas são imprimidos em tabelas de acordo com o local. Após o início do Shabat, é então proibido de beber ou comer até a hora do Kiddush. Kiddush é feito com um copo de vinho, a gente fala uns psukim, umas frases. Então, estamos recebendo então o Shabat, santificando o Shabat. A noite do Shabat. Antes de sairmos de casa para rezarmos a reza de Mincha e Mariv, hoje nesse dia a gente não rezou ainda a Mincha, que é a reza da tarde, e não rezamos o Mariv ainda, que é a reza da noite. Então a gente está saindo agora de casa para rezar Mincha e Aravit na sinagoga. Antes de sairmos, é uma mitzvah verificar nos bolsos das vestimentas se temos algum objeto que não pode ser carregado. Temos que saber que existe também a mitzvah, o comando, de acrescentar um pouco do dia da véspera do Shabat ao Shabat, ou seja, a pessoa deve receber o Shabat um pouco antes do início do pôr do sol. Por exemplo, em muitos locais o acendimento das velas é feito 30 minutos antes do pôr do sol. E, portanto, a pessoa deverá receber o Shabat um pouco depois do acendimento das velas. As mulheres normalmente recebem o Shabat com o acendimento das velas.
Ao chegar na sinagoga, a pessoa se prepara para a reza da Minha. Minha é tarde, que é feita antes do pôr do sol. Após a reza da Minha, é feita a reza do Aravit, da noite. Nessa reza pronunciamos salmos, conforme se encontra no Sidur. É costume de pronunciarmos a poesia do Lechadodi. Cantamos também. Nessa véspera do Shabat, a gente canta. Então, um dos cantos que tem é o Lechadodi, que foi elaborado por um grande sábio da Torá em Sfat, Rabbi Shlomo Elkabetz Zichronot Tzadik Kadosh Lebracha, de justa e sagrada lembrança, que segundo o nosso costume é feita de pé. A pessoa canta essa poesia, esse canto do Lechadodi de pé, a princípio de pé. A reza de pé é composta essa noite. Nós estamos falando agora aqui do Ma'ariv. O Ma'ariv, a reza da noite, na noite de Shabat, ela não é como nos outros dias da semana, que são 19 bênçãos. Não, aqui ela é composta essa noite apenas 7 bênçãos, onde as 3 bênçãos iniciais e as 3 últimas bênçãos são iguais às outras noites do dia a dia. Agora, a bênção intermediária já é uma bênção especial para a noite de Shabat. Especial. Então, temos as 3 iniciais, que são feitas todos os dias, é feito também na véspera do Shabat. As 3 bênçãos finais é a mesma coisa como todo dia. Então, temos 6 bênçãos, falta uma. Essa uma que está no meio, ela é uma bênção especial para a noite do Shabat. Então, nos preparamos agora, depois de ter rezado, para retornarmos aos nossos lares. É recomendável que a pessoa vá direto da sinagoga para a sua casa para logo realizar o Kiddush, a santidade, que antecede a refeição da noite do Shabat. Que às vezes a pessoa tem um hóspede que foi convidado para a refeição e ele está com fome. Às vezes o hóspede está com fome, então a pessoa vai cedo, terminou a reza, já está saindo do sinagoga, não fica de bate-papo, que tem gente que às vezes você tem um hóspede que ele está com fome. Então, para não fazer isso, a gente já vai preparando a comida. Na mesa, né? Colocar tudo no local correto para receber, para poder começar a refeição depois que você fez o Kiddush. O Kiddush da noite do Shabat. Está escrito na Torá: lembrai do dia do Shabat para santificá-lo. Êxodo. Esse verso aprendemos que é uma mitzvah da Torá de santificar o Shabat e lembrá-lo com palavras de louvor. Os sábios decretaram que devemos santificar o Shabat com vinho. Quando a pessoa chega em casa, a mesa já deverá estar preparada com uma toalha de mesa, a garrafa do vinho, o copo do vinho, sal e o pão. Toda refeição é bom que tenha sal. Sal é um pacto que tem que tudo vai correr bem. Pão também deve estar colocado na mesa. O pão deverá estar coberto com uma cobertura. Essa cobertura visa lembrar o man. O man é a comida que o povo judeu comeu no deserto. Ele era comido no deserto e vinha coberto em cima e embaixo com uma pequena camada de orvalho. Era um sanduíche de orvalho embaixo, orvalho em cima, e no meio tinha esse pão que se chamava man, pão do céu. Por isso que a gente cobre também o pão, bota um pano embaixo, coloca o pão e depois um outro pano. Então ele fica coberto.
certo? A outra razão de cobrir o pão é que natural o pão, o trigo, é louvado antes do vinho. Porém, nós começamos a noite do Shabat abençoando e bebendo o vinho. Portanto, cobrimos o pão nessa hora para que não se envergonhe. O que acontece? O pão é de trigo, ou outro tipo de trigo, cevada, etc. E esse pão, no Torá, ele é louvado antes do vinho. Os louvores do pão são feitos antes do vinho. Certo? Agora, a gente começa a noite do Shabat abençoando e bebendo o vinho e não o pão. Então o pão fica meio insatisfeito que a gente não está colocando ele na frente. Temos razões para isso. Mas o que se faz é o seguinte, coloca-se esse pano em cima. Uma das razões de colocar o pano em cima do pão é para que ele não veja o que esteja acontecendo, que nós estamos abençoando o vinho antes dele. Certo? E aí ele se envergonha. Então vimos duas razões para cobrir o pão. Uma para lembrar o man, que é a comida, que era pão que era comido no deserto. E a outra é para não envergonhar o pão quando fizemos o kiddush do vinho. Então o pão é coberto, ele não vê o que está acontecendo, abençoa-se, santifica-se o Shabat com o vinho, e depois a gente lava a mão para poder comer o pão. O copo do vinho deve ser lavado por dentro e por fora. Ele não pode ter nenhuma fenda ou defeito. Ele deve ser enchido por completo e deverá conter uma quantidade de pelo menos 86 ml. A pessoa deve ter o cuidado de, em caso de alguém ter bebido do copo, de não completá-lo com o vinho da garrafa, e nem mesmo colocar o vinho do copo de volta na garrafa. Em caso de a pessoa querer aproveitar do que sobrou no copo, completá-lo para fazer o kiddush, ela então deverá adicionar um pouco do vinho da garrafa no copo. Depois colocar de volta o vinho do copo na garrafa. E só depois disso ela poderá encher de volta o copo do vinho. O kiddush é pronunciado normalmente pelo chefe da família. O kiddush da noite é costume de todos os que se encontram na mesa ficarem de pé. A pessoa, antes de pronunciar o kiddush, deve pegar o copo do kiddush com as duas mãos, colocá-lo na sua mão direita e levá-lo acima da mesa, pelo menos uns 10 centímetros. É um tefar, aproximadamente 10 centímetros. Antes de pronunciar a palavra Vayehulu, que é a primeira palavra que é feita quando a gente no kiddush, é costume mirar as velas do Shabat. Na hora que abençoa o vinho, é costume mirar o vinho no copo. Uma vez que os ouvintes também têm a obrigação de fazer o kiddush, é importante que a pessoa que esteja fazendo o kiddush, a santificação, intencione que o que está fazendo por todos, ou seja, ela tem que estar, a intenção dela é que ela está fazendo esse kiddush não só para ela, mas para todos da mesa. E o mesmo deve ocorrer com os ouvintes, que devem intencionar que esse que está fazendo o kiddush está fazendo por eles, e devem prestar atenção no pronunciamento do kiddush. Após a bênção do vinho e a bênção do kiddush, cada um deverá dizer amém, que significa que a pessoa concorda com o louvor que foi dito.
Esse que pronunciar o Kiddush bebe então do vinho. Costume que todos os que se encontram na mesa também provem do vinho, portanto devem permanecer em silêncio até provarem do vinho. Em caso de um dos ouvintes ter falado antes de o vinho ter chegado a ele, então antes de beber o vinho, ele deverá pronunciar a bênção do vinho. Hoje ele não teria que fazer mais nenhuma bênção quando ele recebeu a bênção pela pessoa que está fazendo o Kiddush. Mas o que ele fez? Ele falou entre a pessoa que fez o Kiddush e o vinho que chegou a ele, foi interrompido, porque eles falaram coisas estranhas. Então, ele tem que, quando chegar o vinho para ele tem que novamente, sozinho, fazer a bênção do vinho. Não é necessário de pronunciar a bênção após bebermos o vinho. Em caso de não termos vinho para fazer o Kiddush, podemos fazê-lo com o pão. Nesse caso, deveremos fazer o Kiddush após a lavagem das mãos. Vamos falar só uma coisinha sobre a refeição da noite. A refeição da noite começa quando abençoamos o pão. Antes disso, deveremos realizar a lavagem das mãos, Netilat e Yadayim. A bênção do pão é feita com 2 pães, halot. E a pessoa que faz a bênção deverá intencionar que está fazendo também para todos os ouvintes. Normalmente o dono da casa faz a bênção do pão. Ele pega as 2 halotas e as coloca uma em cima da outra, faz um pequeno corte no pão que está embaixo, pronuncia a bênção e depois corta o pão de baixo onde fez o corte. Após cortar um pedaço do pão, ele coloca o pão no sal e come esse pedaço de pão. Depois, ele corta e distribui do pão para as outras pessoas, após mergulhar as fatias do pão no sal. Durante a refeição é costume cantar as músicas do Shabat, bem como falar sobre a Torá, principalmente sobre a Parashá da semana, o trecho da Torá que está sendo lido semanalmente. Então, é bom falar sobre o que a Torá nos conta nessa Parashá, nessa parte da Torá que está sendo lida hoje, nessa semana. Antes da bênção final, lavamos as pontas dos dedos e os lábios com água, onde a água é despejada na mão e cai em um recipiente. Antes da bênção, retiramos o recipiente da mesa. Na bênção final, adicionamos umas frases especiais para o Shabat. Ou seja, a bênção do pão é como toda noite. Toda noite. Só que tem algumas frases especiais que são colocadas justamente para o Shabat. É apenas no Shabat. Vamos terminar um pouco aqui. E se Hashem permitir, em boa hora, vamos falar na próxima vez sobre o dia do Shabat. Então terminamos agora com a noite do Shabat. E, se abençoado, se já quiser ajudar, falaremos também sobre o dia do Shabat. Muito obrigado. Shabbat Shalom. Tudo de bom.